Rapidez, qualidade e agilidade você só encontra aqui na Squad. Olá, meu nome é César e hoje a gente vai aprender, dando continuidade na aula anterior, aprender a criar o cabeçalho e o rodapé de um site, tá? Que é uma das principais coisas que a gente faz quando a gente está construindo um site. E o objetivo disso é para que a gente entenda as funções do Elementor. Então, eu já estou aqui numa página aqui, mas não tem sentido nenhum eu utilizar essa página. Como que eu gosto de fazer para criar o cabeçalho? Eu venho aqui em todas as páginas, vou na minha página principal, editar com o Elementor, vou abrir até uma nova aba aqui, tá? Tem como eu fazer isso de outra forma? Tem, eu posso vir em modelo salvo, ou construtor de tema. Então tem vários caminhos para mim chegar no mesmo lugar, tá? Então aqui, ó, aqui no construtor eu posso simplesmente clicar aqui no cabeçalho, que eu vou conseguir criar um cabeçalho. Deixa eu fechar essa aba. Aqui geralmente tem para mim aqui, ó, o cabeçalho. Fica aparecendo aqui para mim o cabeçalho para mim editar. Ali não está aparecendo porque não tem cabeçalho nenhum, então ele não me deu essa opção. Mas na maioria das vezes ele vai te aparecer que é a opção. Aqui em modelo salvo eu consigo adicionar um novo e escolher aqui, ó, a opção cabeçalho. Então existe três opções, três formas de você criar um cabeçalho. Qual que é a forma melhor? Qual que é a forma mais fácil? Isso daí vai ser com você, não vai mudar nada, tá? Então vou criar por aqui mesmo. Se você estiver fazendo, lembrando, se você estiver treinando para ser um programador, você não vai escrever cabeçalho, vamos para inglês. Hard. Não tem importância no início você escrever errado, colocar um R para mais, e você vai confirma. Estou com dúvida, vamos lá. Tradutor. O Google Tradutor existe para isso. O importante é você começar a fazer a parada. Então tá certinho. Deixa eu confirmar aqui. Tá certinho. Criar. Teve dúvida? Dá uma confirmada, porque o interessante é você aprender. Na hora que a gente clicou ali para criar, ele já vem com alguns padrões de cabeçalho aqui, ainda mais que eu sou Pro, tô com o Elementor Pro, ele já tem alguns cabeçalhos que já vem prontos, que é só eu colar ali praticamente. Eu vou pegar um aqui pra gente ver como exemplo, vou inserir esse. Então ele vai baixar, ele tá baixando lá para mim e puxou. Já puxou para mim, já trouxe a logo do site, tá? E já me trouxe as opções aqui para mim só ir editando. O menu, eu não criei menu nenhum, então aqui, por isso que tá assim. Então, tem como eu fazer assim, mas como eu quero ensinar vocês a usar o Elementor, todas as funções, eu vou simplesmente deletar, que eu vou começar do zero. Uma das coisas que eu preciso fazer antes de chegar aqui nessa tela, que é muito importante também, eu vou lá no painel administrativo do WordPress, venho aqui em páginas e cria todas as páginas que vai ter no seu site, tá? Ou quase todas, as que vão estar no menu, tá? Então já tem o menu, eu vou colocar, já tem o home, eu vou criar sobre. Venho aqui, criar mais um. Eu vou ter produtos. Isso aqui é só uma simulação, né? Lembrando. Eu vou criar uma outra aqui que vai chamar contato. Pronto. Criei. Eu venho aqui, ó, em aparência, menu, para me criar o menu. Quando você tiver um botão no menu, geralmente você vai ter que criar dois menus aqui dentro. E eu já vou nessa aula, como o objetivo não é esse, eu nem vou entrar nesse mérito. Então eu vou criar aqui o menu, criar, vou selecionar as páginas que eu quero. A página home, para ela não ficar selecionada toda vez que eu entrar na página home, eu venho aqui em link personalizado, digito aqui home, e aqui eu copio esse link do meu domínio, adiciono, arrasto ele para cima.
aqui, deixa eu só colocar na ordem que eu quero essa ordem. Pronto, salvei. Vamos voltar lá pro meu sitezinho aqui. Vou dar uma atualizada pra gente não ter risco de, na hora que adicionar o menu, ele não pegar. Tá carregando, espero carregar, carregou. Pronto. Primeira coisa a entender no WordPress, agora que a gente vai mexer aqui dentro, é entender quase todos os widgets. Na programação, qualquer coisa que você for fazer, você não vai saber todas as ferramentas que tem aqui. E você vai ter ferramentas que você nunca nem vai usar. Então não é importante você saber todas que tem, mas é importante você ver como que funciona cada uma para você ter uma ideia do que você tem. Então quer dizer que eu tenho que decorar o que tem aqui? O que eu quero dizer? Você não precisa decorar o que tem aqui, mas você tem que ter a consciência de quais funções você consegue fazer com esse plugin, para que você não tenha que ficar instalando plugin um atrás do outro, tá? Então o primeiro passo é aonde que a gente adiciona os widgets, que é aqui. Então aqui eu tenho, ó, vou criar aqui, ó, uma estrutura. Eu posso dividir essa coluna em 2, 3, 4, em 2. Vou dividir em 2 aqui, só para a gente entender algumas coisas. Então, explicando, eu tenho aqui então uma seção, e dentro dessa seção eu tenho colunas. Então aqui eu estou com 2 colunas, se eu duplicar aqui eu vou ter 3 colunas. Vou explicar aqui em desenho o que é que a gente está fazendo ali, tá? Então pensa o seguinte, a seção, ela é toda a parte. Dentro dessa seção, eu posso colocar o conteúdo diretamente aqui. Porém, eu preciso de ter uma coluna antes. Então, ficou confuso? Vou refazer esse desenho para explicar melhor, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui, então, uma seção. Dentro de toda a seção, obrigatoriamente, eu vou ter uma coluna. E dentro dessa coluna, eu posso ter um conteúdo. Porque não é obrigatório eu ter um conteúdo, mas eu posso ter um conteúdo. Por que eu estou te explicando isso? Então toda coluna é obrigatória a ter uma seção? Sim. Uma seção pode ter mais de uma coluna? Com certeza. O que a gente fez ali é isso daqui, ó. A gente criou uma seção. Dentro dessa seção, a gente criou 3 colunas. Então é como se eu tivesse uma caixa grande e colocasse mais 3 caixas lá dentro para organizar o conteúdo que está lá dentro, tá? Então, aqui vou pintar de laranjinha, vamos supor que aqui seja conteúdo. Então, é basicamente isso. E é assim que a gente vai trabalhar a responsividade. Por exemplo, em um site, deixa eu apagar aqui de novo. Vou dividir aqui a tela no meio. Coloca aqui que é desktop, tá? E aqui é celular. Geralmente, no site em desktop, a caixa vai ser maior. E por isso, muitas das vezes, vai ter um número de coluna maior. Então, vamos supor que a minha caixa aqui, ela está na horizontal, tá? Aqui, já na direita, a gente já vai trabalhar a caixa de uma forma na vertical. A gente vai trabalhar mais na vertical. Então, essa caixa é o mesmo site aqui, tá? A mesma página nos dois. Só que aqui, em vez de eu colocar um do lado do outro, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um em cima do outro. Quer dizer então que eu não consigo colocar uma coluna do lado do outro no celular? Consegue, só que aí vai ficar pequena a tela, muitas das vezes, tá? Vai ter situação, por exemplo, o menu, que você vai colocar um do lado do outro. E aí a gente vai estar aprendendo ali na prática. Mas essa lógica aqui é interessante você entender para que você consiga colocar isso na prática. Então, bora lá. Então, aqui, vamos lá de novo. Eu vou criar uma seção. Dentro dessa seção, eu vou criar
3 colunas. Por que eu estou criando 3 colunas? Que eu quero um espaçamento no meio. Daqui a pouco a gente vai para o desenho ali de novo. Então vou clicar aqui nesses 3 pauzinhos. Vou puxar aqui a logo do site. A logo do site tá ruim, tá não sei o que. Tem como você puxar a imagem aqui, tá? E aí você adiciona a imagem aqui, a logo aqui dentro e redimensiona de acordo com o que você quer. Esse de cima aqui já me atendeu. Tá vendo que eu tô passando o mouse aqui no meizinho e o meu mouse ele muda? Então eu tô arrastando ele para a esquerda para diminuir minha logo. Eu quero que minha logo fique desse tamanho. Tem como eu fazer isso de uma outra forma? Tem, tá vendo aqui em cima? Ou aqui nessa navegação, posso clicar aqui em coluna e alterar a largura dessa coluna, ou reduzir a largura dessa coluna. E aí, de acordo com a largura, vai mudar o tamanho da imagem, porque a imagem ela é responsiva, tá? Então, eu vou colocar aqui um 17. Aqui o meio eu vou deixar do jeito que tá, vou diminuir aqui um pouquinho. E agora eu vou colocar o menu. Cadê o menu? É o menu de navegação. Adicionei. Aí aqui eu tenho que selecionar, já está selecionado o menu. Bacana. Se eu der um publicar, eu vou dar um publicar daqui a pouco. Então aqui, ó, puxei mais para o lado para conseguir aparecer todas as letras. Lembrando que aqui o importante não é o layout, mas sim entender toda a questão. Estou aqui no desenho para explicar. Então vamos lá. Isso daqui é uma coluna. Essa coluna ela tá vazia, mas ela vai me dar um espaçamento entre o título e o menu, que é onde que vai ter as opções para a pessoa navegar no meu site, tá? E aí existe vários tipos de menu, que não é o objetivo daqui, mas tem um menu que vai redirecionar a pessoa ali para a própria página, que vai descer a rolagem da página, e vai ter menu que vai para um outro link, para um outro lugar. Aqui, então, o nosso interesse é entender e montar um cabeçalho para a gente entender como que faz, entender o recurso, e depois a gente vai melhorar, detalhe, essas coisas. É mais para a gente ter conhecimento sobre a ferramenta, tá? Então aqui eu estou no modo desktop, já entendi essa divisão. Eu vou simplesmente vou voltar aqui. Aqui eu vou ter várias opções. Por exemplo, alinhamento. Eu quero que ele alinhe a minha direita. A fonte, né? Tá muito grande. Eu venho aqui em estilo, tipografia, ó, menu principal, tipografia. Eu quero que seja de texto. Pronto, já ficou bacana. Tá vendo que ele já veio com uma cor predefinida? Ele já veio com um verde e ele troca para amarelo. Tem como eu trocar isso também. Eu quero que ele seja preto. Quando tiver ativo, quando eu passar o mouse, eu quero que seja amarelo. E quando ele estiver ativo, eu quero que seja azul. Bem baianinho, mas só pra gente ver as funções funcionando, tá? Aqui eu consigo mexer. São detalhes. É interessante você estar mexendo, tá olhando. Voltando aqui para frente, tá vendo quando eu passo o mouse, ele tem um ponteiro, né, que é sublinhado. Eu posso alterar aqui, ó, para texto, que aí vai para cima do texto, ó, linha sobre o texto, linha dupla, que aparece nos dois, ó. Moldura, fundo. Então tem como você brincar com isso aqui, ó, texto, somente texto. Tá vendo que o texto tem um efeitozinho? Quero nenhum. Pronto. Ele vai só alterar a cor ali, não vai ter efeito. Bacana. Esse ponteiro aqui eu coloquei nenhum. Quando eu coloco aqui texto também, aí vem com a animação. Essa animação aqui embaixo eu posso mexer, tá? Tipo, rotativo. Ele roda, tá vendo? E aí dá pra me brincar, ó. Shake. Ó. Então bora. Deixei aqui como nenhum. Eu pedi ele aqui para ele alinhar a minha direita
escolhi o menu que eu tinha criado lá, que eu criei aqui. Eu escolhi que eu coloquei o título do menu naquilo, então aqui está como menu, o próprio menu. Essa linha aqui é quando tiver no celular. Ele está me falando sobre quando tiver no celular, como que você quer que fica, a partir de qual o tamanho que você quer que fica no formato de celular. Eu quero o tamanho do tablet, eu quero só de celular. Eu quero o tamanho do tablet e eu quero que ele pegue a tela toda. Vou te explicar isso aqui em breve. Ó. Você vai vir aqui ó, em responsividade. Quando você colocar aqui em celular, você vai ver que ele ficou um botãozinho. Deixa eu puxar isso aqui para cá. Com um botãozinho aqui. Se eu clicar em cima, aqui ficou bacana. Agora, se eu colocar ele para tablet, você vê que ele só puxa e ele não completa a tela toda. E no celular também, vai ter celular que ele não vai completar a tela toda. Aqui que eu recomendo, ativar isso aqui, ó, tela total. Ele vai pegar a largura total da tela, tá? Lembra que a gente pegou aqui nota, alinhamento, nota. Se eu colocar nota, ele está alinhado à esquerda. Se eu colocar central, ele vai alinhar todo o texto no centro. Aí fica de sua preferência. Hambúrguer é essa opção aqui. Se eu colocar nenhum, ele vai voltar daquela outra forma, tá? Então deixa aqui no hambúrguer. No hambúrguer eu posso trocar o ícone dele aqui. Se eu quiser, posso colocar um efeito, tá? Posso alinhar ele também, quero alinhar ele à direita. Aqui em animação tem algumas animações também. Então, Canvas, por exemplo, ó, vou clicar, ó, é meio que buzina ali. Deixa eu voltar aqui, vou remover, deixar nenhum. Então essa frente aqui eu quero assim. Agora, layout desse botão ou do menu em si. Eu venho aqui em estilo. Quando eu estiver mexendo no celular, que é um botão que aqui, ó, isso aqui é uma lista suspensa, eu vou mexer na lista suspensa, tá? Quando eu quiser mexer nesse botão aqui, que abre e fecha, é botão de alternar. Então, esse botão de alternar, eu quero que o fundo dele seja branco, e ele vai ser azul. E o fundo vai ser branco. Lembrando que estou criando um site bem aleatório para a gente ter conhecimento das ferramentas. Aqui as informações estão bacana, mas eu quero alterar. Eu quero que quando passar o mouse em cima, ele fique azul o fundo, o texto vai ser branco. Então aqui, ó. E quando ele estiver ativo, eu quero que o texto fique azul. Então vai ser aqui, vai ser assim ali. Aqui eu já alterei também. Se eu atualizar, na hora que eu for atualizar, eu tenho que vir aqui, ó, add condition. Como eu te falei, nem tudo na programação você vai encontrar em português. No próprio Elementor vai ter situações como essa. O que isso quer dizer? Adicionar uma condição. Onde que esse menu vai aparecer? Em todo o site. Ele já colocou aqui, ó, incluir todo o site. Aí vamos supor que tem uma página específica que você quer que não apareça. Você clica aqui em add condition. Tá, incluir, você vai trocar para excluir. Vai vir aqui, ó, singular, se for uma página. Página. Aí você vai escolher aqui a opção de páginas. E vai selecionar a página. Tem a página sample lá. Deixa eu achar ela aqui. Então, sample page. Nessa página aqui, então, não vai aparecer o meu menu. Agora, todas as outras páginas que eu tenho no meu site, vai aparecer o meu menu, meu cabeçalho. Salvei. Atualizou. Posso vir aqui, ó, envio o site. Prontinho, meu cabeçalho já tá navegável, tá? Aí, ó, tá ficando azulzinho, já tá navegável. E esse menu que eu criei é o menu mais vagabundo que eu já criei na minha vida, tá? Mas é um menu pra gente entender como usar algumas funções do Elementor de forma prática e fácil, sem complicar a sua cabecinha aí. Então é assim que cria o menu. Em breve a gente vai mostrar aí como que trabalhar a responsividade. Também é uma das coisas muito importantes. Logo em seguida, na hora que a gente acabar o rodapé, tá? O rodapé, nada mais, nada menos, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa do cabeçalho, você vai fazer para o menu. Então, você vai lá no modelos,
Ó, modelos salvos. Se você olhar aqui, ó, não tá aparecendo nada. Pô, César, eu tinha criado lá o cabeçalho e não tá aqui. É só você clicar aqui, ó, publicados. Aqui, ó, publicados tá aqui, ó, header, tá? Ah, agora vamos criar lá o rodapé. Putz, como escreve rodapé? Footer. Acho que escrevi certo. Vamos lá, confirmar. Certinho. Tô ficando afiado no inglês. Pronto, criar. Agora eu já sei que o footer é o meu rodapé. Rodapé eu vou fazer uma coisa bem simples. Tem alguns rodapé aqui pronto, igual o anterior. Então vou pegar um pronto só para fazer mesmo, só para a gente ter, tá? Então inserir. Lembrando, quando você pega um modelo já pronto, você tem que lembrar que ele muitas das vezes não vai estar responsivo, tá? Então vou publicar, adicionar condição, quero que ele pegue em todas as páginas minhas. Pronto, ele já está funcionando. Prontinho, a gente já tem um cabeçalho e um rodapé. Agora na próxima aula a gente vai trabalhar a questão da responsividade. Como a gente vai organizar essas colunas em cada situação, para a gente conseguir prosseguir com a aula aí do Elementor Pro.